Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade com o assunto de probabilidade e genética. Mas antes, já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar, compartilhar. É muito importante essa interação nas nossas aulas. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Quando falamos em probabilidade, normalmente os alunos costumam ficar um pouco assustados, visto que a gente vai agora inserir a matemática na biologia. Mas nós não iremos aqui ter uma aula de estatística, mas usaremos alguns princípios da probabilidade para calcular, resolver soluções, dar soluções a problemas na biologia. Mas o que é a probabilidade? A probabilidade, ela estima-se matematicamente eventos que ocorrem ao acaso. Probabilidade é um risco, é uma chance, é uma sorte, é uma possibilidade de ocorrer um determinado evento. Isso principalmente na biologia, visto que a biologia, diferente da matemática, que é uma ciência exata, ela depende de outros fatores. Podem ocorrer mutações, ou diversos outros fatores que possam interferir nos resultados. Então, vamos falar um pouquinho agora e compreender um pouco dessa ciência, que é a probabilidade aplicada à genética. Aqui nós temos a fórmula, usada na matemática, que é definida por P de A, que é a probabilidade do evento acontecer, número de A, que é o número de eventos desejados, e o E, que é o espaço amostral, ou eventos possíveis. Então, a probabilidade de um evento acontecer é o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos possíveis, ou o meu espaço amostral. Normalmente, quando falamos em probabilidade, usamos na matemática exemplos como dados, moedas, cartas. Vamos aqui aplicar essa fórmula com um evento, com um exemplo de moedas. Suponha que você lance uma moeda. A probabilidade de sair cara ou coroa é de, Nós sabemos que a moeda ela tem duas faces, ela pode sair cara ou coroa, Então, a gente vai ter aqui como aplicação de fórmula o número de eventos desejados. Qual é a probabilidade de sair cara? Número de eventos desejados, 1. Número de eventos possíveis, qual é o meu espaço amostral? Quais são as minhas possibilidades? Duas possibilidades, ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Então, a probabilidade de sair cara é de 1 sobre 2, 1 meio. E a probabilidade de sair coroa também, 1 sobre 2. Essa possibilidade, 1 meio, eu posso usar em fração ou posso usar em porcentagem. Professora, como é que eu transformo isso em porcentagem? Multiplica esse numerador por 100 e divide. No caso aqui vai ficar 100 dividido por 2, que vai dar 50%. E aí eu vou ter aqui esse resultado aplicando simplesmente a fórmula de probabilidade. Normalmente os problemas eles não aparecem sozinhos, isolados, como foi o exemplo aqui. Normalmente eles aparecem combinados. E quando isso ocorre, nós temos algumas regrinhas que vão auxiliar na resolução dessas questões. A primeira regra é a regra do ou. A regra do ou ela é também conhecida como a regra da adição. Essa regra ela ocorre para acontecimentos mutuamente exclusivos. O que é que isso quer dizer? Que acontece uma coisa ou outra, mutuamente exclusivos. E a fórmula é P de A ou B é igual à soma de P de A mais P de B. Vamos resolver aqui um exemplo simples. Qual é a probabilidade de se obter o número 2 ou 5 no lançamento de um dado? Eu tenho um dado e eu vou lançar esse dado. Qual a probabilidade de sair o número 2 ou o número 5, visto que não dá para sair os dois ao mesmo tempo? São exemplos, acontecimentos mutuamente exclusivos, Um exclui a possibilidade do outro. Então, vamos aqui aplicar a fórmula. P de 2, que é a primeira probabilidade, a probabilidade de sair 2. Quantos eventos eu estou desejando? 1, que no caso de sair o número 2. Qual é o meu espaço amostral? Quantas possibilidades existem no dado? 6 faces. Então, a probabilidade de sair o número 2 em um dado é de 1/6.
Da mesma forma, a probabilidade de sair o número 5 em um dado é 1/6. Então, o primeiro passo é calcular a probabilidade isolada. E agora nós iremos aplicar a regra do OU. Qual é a probabilidade de sair o número 2 ou o número 5, né, no lançamento de um dado? Então, o que é que eu faço com as probabilidades? De acordo com a regra do OU, eu vou somar as probabilidades. Então, 1/6 mais 1/6, eu vou ter aqui como resultado 1/3. Professora, como é que chegou a esse resultado? Aqui eu vou ter, eu vou repetir, no caso, os denominadores, soma de fração com o mesmo denominador, isso aí é um assunto lá da matemática, a gente pode revisar. Soma de fração com o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, vai ficar aqui 2/6. 2/6 eu posso simplificar, né? Simplifica por 2, eu vou ter aqui como resultado 1/3. Então, vamos agora usar isso na biologia. Na biologia, normalmente nós utilizamos, primeiramente, cruzamentos, né? Cruzamentos de casais para se saber as possibilidades, as probabilidades de determinados eventos. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo. No cruzamento de indivíduos heterozigotos, ou seja, azão, azinho, a gente pegou aqui esse exemplo, qual é a probabilidade de nascer indivíduos homozigotos? Então, eu vou ter aqui, vou utilizar o quadro de Pinet, que nós já aprendemos na última videoaula, e aí a gente tem aqui, vamos cruzar esse casal heterozigoto. Então, é um casal em que a mulher é azão, azinho e o homem é azão, azinho. A gente vai cruzar os gametas. Cruzando, eu vou ter aqui o seguinte resultado. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, esse é o meu resultado. Então, a pergunta é, qual a probabilidade de nascer indivíduos homozigotos? Observem que eu tenho aqui duas possibilidades de ser homozigoto. Eu posso ter um homozigoto dominante, azão, azão, e eu posso ter um homozigoto recessivo, azinho, azinho. Então, qual a probabilidade de nascer indivíduos homozigotos? Então, P de azão, azão ou azinho, azinho, já que eu tenho duas possibilidades. Então, qual é a probabilidade de nascer homozigoto azão, azão ou azinho, azinho? Então, o que é que eu faço com as probabilidades? Somo, né? Aplicando aqui a regra do OU, porque eu posso ter um homozigoto dominante ou eu posso ter um homozigoto recessivo. E aí, o que é que eu faço com as probabilidades? É só observar aqui. Eu tenho uma em quantas possibilidades? Então, qual é a probabilidade de nascer azão, azão? Uma em 4 possibilidades. Então, eu tenho aqui 1/4. Probabilidade de nascer azinho, azinho. Uma em 4 possibilidades. Eu tenho aqui 1/4 mais 1/4. O que é que eu faço com soma de fração de mesmo denominador? Aí, nesse caso, eu vou somar os numeradores e repetir os denominadores. Então, eu vou ter aqui 4 e vou somar aqui 1 mais 1 dos numeradores, vai ficar 2/4. Simplificando isso aqui, por 2, vai ficar 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, o meu resultado é 1/2, né? Ou 50%. Vamos falar agora sobre outra regrinha, que é a regra do E, né? A regra do E é aquela em que também é conhecida como regra do produto ou da multiplicação. Ela acontece para eventos independentes, né? Então, quando isso ocorrer, nós iremos fazer a multiplicação, né? Ou obter aí o produto. Qual é a fórmula? Eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo e independente. Então, eu vou ter aqui P de A e B é igual a P de A vezes ou, né, multiplicado por P de B. Vamos aplicar aqui um exemplo de dados. Qual a probabilidade de se obter a face 3 em 2 dados lançados ao mesmo tempo? Aqui a pergunta é, eu tenho 2 dados, lançarei esses 2 dados e gostaria de saber a probabilidade de sair o número 3 nos 2 ao mesmo tempo. Regra do E, por quê? Porque são eventos que acontecem de forma independentes e que um não vai interferir no outro.
Então, o resultado de um dado não vai interferir no resultado do outro dado, ou seja, não é excludente, é independente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu já sei que a probabilidade de sair qualquer número em um dado é 1/6. O número do meu espaço amostral é 6 e o meu número desejado é 1. Então, é 1/6. Então, qual é a probabilidade de sair o número 3 em 2 dados lançados ao mesmo tempo? Então, o que é que eu faço? Eu vou elevar, se são 2 dados, eu vou elevar a 2. Ou, simplesmente, multiplicar aqui as probabilidades. Cuidado, eu não vou multiplicar aqui 3 vezes 2. Eu vou multiplicar 3 vezes 3, né? A regrinha da matemática. Então, como é que eu vou aplicar isso? Qual é a probabilidade de sair o número 3 em 2 dados lançados ao mesmo tempo? Então, eu vou fazer o que com isso? 1/6, P de 3 vezes P de 3, né? Que no caso aqui eu vou ter a minha probabilidade. Eu não vou multiplicar o que tem aqui dentro, eu vou multiplicar a minha probabilidade. Qual é a probabilidade de sair o número 3? É 1/6. Então, 1/6 vezes 1/6. Então, multiplicando aí, eu vou ter o resultado, multiplicando 1 vezes 1, 1, 6 vezes 6, 36. Então, eu vou ter aqui como resultado 1/36. Vamos aplicar isso na biologia agora. Sabendo que o albinismo é recessivo em relação à pele normal, qual a probabilidade de um casal de indivíduos normais, ambos heterozigotos, gerarem duas crianças albinas? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o cruzamento desse casal. Para isso, eu sei que quem tem pele normal pode ser azão-azão, né? E também pode ser azão-azinho, heterozigoto ou homozigoto dominante. Para ser albino, obrigatoriamente vai ser azinho-azinho. Então, como é que eu vou calcular isso? Vou utilizar o quadro de Pinet para fazer o cruzamento. Nesse caso, eu tenho um casal em que ambos vão ser, no caso, ambos vão ser heterozigotos. Então, eu vou ter aqui um casal em que ambos são heterozigotos. Qual é a probabilidade desse casal gerar duas crianças albinas? Também não determinou o sexo, isso é muito importante. Então, vamos aqui. Cruzando esse casal, eu vou ter aqui o cruzamento de azão-azinho com azão-azinho, vou ter aquele resultado já conhecido, né? E vamos agora ao cálculo. Probabilidade desse casal ter duas crianças albinas. Então, probabilidade de nascer um albino e outro albino. Por que é a regra do I? Porque é para gerar duas crianças e eu tenho aqui uma probabilidade que é uma criança e outra criança, né? Então, são duas crianças albinas. Qual é a probabilidade de nascer uma criança albina? Albino é azinho-azinho, e a probabilidade de nascer albino é uma em quantas possibilidades? 4. Então, eu tenho aqui 1/4, primeira criança, e a probabilidade de nascer outra criança albina e 1/4 também. Como é regra do I, eu vou fazer o produto, né? Ou seja, eu vou multiplicar as probabilidades. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Probabilidade de um casal heterozigoto ter duas crianças albinas é de 1/16. Eventos diferentes. Nós vamos agora aprender como se calcula a probabilidade de dois eventos diferentes e independentes ocorrerem juntos. Isso pode ocorrer de duas formas, quando a ordem dos eventos ela é importante e quando a ordem ela não é importante. Como assim? Alguns casos na biologia e na própria matemática, as questões elas trazem uma ordem, e que todo o processo deve seguir aquela sequência. E também pode ocorrer a questão ela simplesmente jogar o problema e deixar aí aberto as possibilidades. Então, nós iremos calcular as duas maneiras. Calculemos a probabilidade de nascer dois filhos, uma menina e uma criança albina. Nós iremos utilizar o exemplo da questão anterior, do casal heterozigoto para o albinismo, e aí a gente vai ver aqui esse cruzamento, já vimos na questão anterior. Para as probabilidades, eu vou utilizar aqui esses dois símbolos, a menina representada por esse círculo e o losango pintadinho representado pela criança albina, já que não tem um sexo definido. Primeira possibilidade é quando a ordem ela é importante. Então, qual é a probabilidade de nascer primeiro uma menina
e depois uma criança albina. Então, vamos aqui calcular. Primeiro, é importante sabermos que toda probabilidade de nascer menina ou menino, né, de um casal, toda gestação, ela sempre tem 50% de chance de nascer menino ou menina. Então, qual é a probabilidade de nascer menina? 1 sobre 2. Probabilidade de nascer uma criança albina desse casal? Então, já fizemos aqui o cruzamento. Criança albina aqui pode nascer uma em quantas possibilidades? 4, né? Então, aqui eu tenho 1/4. Tá aqui 1/4. Como é nascer uma menina e uma criança, ou seja, é uma coisa e outra, uma situação e outra, eu vou multiplicar, né, o produto dessas probabilidades. Então, 1/2 vezes 1/4. Então, eu vou ter aqui 1/8. Quando a ordem ela não for especificada, nesse caso, eu tenho que primeiro calcular, imaginar quantas possibilidades eu tenho. Então, desse problema, pode nascer primeiro uma menina, depois uma criança albina. Mas também pode nascer uma criança albina, depois uma menina. Então, como a questão é simples, eu só vou ter duas possibilidades. Vamos aqui calcular. Probabilidade de nascer uma menina e depois uma criança é 1/2 vezes 1/4, que vai dar 1/8. Probabilidade de nascer uma criança e depois uma menina é 1/2 vezes 1/4 também. No caso aqui vai ser invertido, né? 1/4 de nascer a probabilidade de nascer uma criança e 1/2 probabilidade de nascer uma menina. Só inverter aqui essa ordem. Mas o resultado vai dar o mesmo, né? A ordem não vai alterar. Então, eu tenho aqui as duas probabilidades, das duas possibilidades. Como existem duas possibilidades, já que a ordem ela não foi definida, né? Então eu tenho, pode acontecer uma coisa ou outra, eu vou agora aplicar a regra do ou, que diz a probabilidade de acontecer um evento ou outro, eu vou somar as probabilidades. Então, nesse caso aqui, vai ficar o resultado 1/8 mais 1/8. 1/8 mais 1/8, calculando as probabilidades, soma de fração de mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. 2/8, simplificando, 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou ter aqui como resultado 1/4. Vamos agora ver o caso da probabilidade condicional, que ocorre quando existe uma informação importante que deve ser levada em conta. Ela não depende muito das regras, né? Existe a própria questão, ela traz, né, uma condição, uma informação que vai, né, como o próprio nome já diz, vai condicionar essa probabilidade. Vamos ver esse exemplo. Nós temos aqui um heredograma, né? E a questão, né, de uma família, do casal. Nesse caso aqui, o casal. Observem esse 2, que é aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então, do casal, esse casal aqui, qual é a probabilidade desse casal, 1, 2, ó, 2 aqui, né? E o 2 aqui, desse casal 1, 2, terem um outro menino afetado pela doença. Então, esse casal, ele teve aqui um menino afetado. A questão pergunta, qual a probabilidade deles terem um outro menino afetado? Então, como é que eu vou calcular? Primeiro, né, eu tenho que saber que desse casal, com certeza, essa doença, se ela certamente deve ter informado, essa doença ela é uma doença recessiva, né, esse afetado. Então, eu vou ter aqui, essa pessoa que ela é, com certeza que ela pode ser azinho, azinho. Então, aqui, se ela é azinho, azinho, esse aqui vai ser azão, azinho, e esse aqui também vai ser azão, azinho. Por quê? Porque esse aqui é normal e esse aqui é afetado. Herdou um azinho de um e um azinho do outro. Então, desse casal, qual é a probabilidade deles terem um outro menino afetado pela doença? Então, o casal é 1, 2, ele é heterozigoto. Eu vou cruzar esse casal e vou ter esse resultado que vocês já conhecem. E eu quero agora fazer o cálculo, né? A solução do item A. Primeiro, a pergunta é, ele tem que nascer menino afetado, ou seja, eu tenho duas possibilidades. Ele tem que nascer menino, ou seja, do sexo masculino, e ele tem que nascer azinho, azinho, para que ele seja afetado. Então, aqui eu vou ter o que nós chamamos de regra do E, né? Como a gente já aprendeu, que é a probabilidade de nascer menino e
azinho, azinho. Qual é a probabilidade de nascer menino? 1/2, a gente já sabe isso. Probabilidade de nascer afetado, no caso aqui, né? Vai ser 1/4, né? 1 em 4 possibilidades. Multiplicar, já que aqui é a regra do I. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Item A, resolvido. Item B. Qual é a probabilidade da mulher 3, aqui ó, 3, 1, no caso aqui é essa mulher. Qual é a probabilidade dessa mulher ser heterozigota? Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, né, a regrinha aqui, um bisuzinho para vocês não esquecerem, né, a definição da regra do I. Falou em produto, já sabe que é a regra do I. Então, vamos aqui. Probabilidade dessa mulher ser heterozigota. Então, observe uma informação muito importante. Ela já nasceu. Normalmente, a gente trabalha com condições que probabilidade do casal ter um outro filho, como esse que nós acabamos de fazer. Ele ter um outro filho, menino e afetado. Aqui não. A probabilidade da mulher que já nasceu é essa aqui. Então, qual é a probabilidade dela ser heterozigota? Então, elas vieram desse mesmo cruzamento. Então, a gente vai partir desse cruzamento. Só que nós precisamos prestar bastante atenção. Ela já nasceu e eu já sei que ela não é afetada. Então, se ela não é afetada, se nós fôssemos resolver isso de forma rápida, o que poderíamos pensar? A probabilidade dela ser heterozigota, que é azão, azinho, é o quê? 2 em 4 possibilidades, 2/4. E na questão certamente teria essa opção. Só que aqui é a probabilidade condicional. Então, observem, nesse caso, ela já nasceu. E eu já estou vendo que ela é o quê? Que ela é normal. Se ela é normal, eu vou descartar esse espaço amostral. Isso aqui não faz parte das minhas possibilidades, já que eu estou vendo que ela é normal. Então, ela pode ser ou poderia ser ou homozigoto dominante ou heterozigota. Então, azinho, azinho, ela não pode ser. Já estou vendo que ela é normal. Então, qual é a probabilidade dela ser heterozigota? 2 em 3 possibilidades. Então, a probabilidade dela ser azão, azinho é 2/3. Por que eu desconsidero? Porque ela já nasceu e eu já sei que ela não é afetada. Item C. Qual a probabilidade da mulher, dessa mesma mulher, ser afetada pela doença? Ora, eu já estou vendo que ela nasceu e ela não é afetada, né? Ela já nasceu e ela não é afetada. Então, qual a probabilidade dela ser azinho, azinho? Probabilidade é 0% de chance, pois ela só poderá ser homozigota, dominante ou heterozigota, já que eu já estou vendo que ela é uma mulher normal. Então, essas probabilidades condicionais, elas normalmente têm essas questões, né, de se observar o contexto da questão. Então, com isso, meus queridos, nós encerramos essa aula de probabilidade. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.